Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para a nossa última aula da revista desse segundo trimestre da Escola Bíblica Pão da Vida. O tema da nossa aula de hoje será a volta de Jesus. E o texto áureo da nossa lição está em Marcos 13, versículo 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. A imprevisibilidade da volta de Jesus. Verdade prática, a segunda vinda de Cristo é o grande clímax da história, pois será o momento da consumação de todas as coisas, né? Você já deve ter lido as leituras diárias. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus 28, verso 18 a 20. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, né? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Vamos corrigir, meus amados, essa referência aqui, ó, não é 28, eu acredito que seja 24 de Mateus, verso 18 a 20, tá bom? Meus irmãos, a Bíblia Sagrada ensina que Jesus voltará. Não há dúvidas, não há nenhuma lacuna acerca desse fato. Todo cristão, todo crente acredita na volta de Jesus. Esta volta deveria interessar a todas as pessoas. Quando Jesus voltará? E como será a volta de Jesus? O que acontecerá quando Cristo voltar? Estas perguntas têm respostas simples e diretas na Bíblia Sagrada. Vamos falar primeiro sobre os últimos dias. O apóstolo Paulo declarou em sua carta a Timóteo que os últimos dias da igreja na terra serão tempos trabalhosos, dias muito difíceis. E nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que nós já estamos vivendo esses últimos dias que antecipam, que vêm antes da volta, que antecedem, vem antes da volta de Jesus. E esses dias são marcados por essa dificuldade, por esses tempos trabalhosos. E esses últimos dias são marcados, irmãos, por essas características, por isso que são dias difíceis, pelo engano, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Veja que a volta de Jesus, o que antecede os últimos dias, são marcados por essa proliferação de seitas falsas, de doutrinas falsas, e que são milagrosas, que são fervorosas, que são marcantes na vida de muitas pessoas e que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Ou seja, nós precisamos manter a guarda, o discernimento para não ser enganado por essas seitas falsas dos últimos dias. Para onde você olha hoje, você vê profetas, você vê pastores, você vê líderes de igrejas prometendo milagres, prometendo prodígios e realmente fazendo. E que, se fosse possível, irmão, até os escolhidos seriam enganados. Então, abra os olhos, conheça a palavra para não ser enganado por esse engano dos últimos dias. A Bíblia também fala que os últimos dias é marcado pela apostasia, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que esse texto nos fala é do declínio da fé, a incredulidade, o ceticismo crescendo nos nossos dias, inclusive naqueles que foram
no passado, igreja, porque apostasia é o abandono da fé. Ou seja, a volta de Jesus parece demorar para essas pessoas, né? Desde que os pais dormiram, todas as coisas, eles dizem, cadê? Onde está a promessa da sua vinda? Parece que para eles Jesus está demorando e eles vão perdendo a fé. E isso é um sinal dos últimos dias. O abandono da igreja, o abandono da fé, o abandono das suas convicções, e eles se tornam, presta bem atenção, quem abandona a fé, de fato se torna um escarnecedor. Exatamente. Não é aquela pessoa que está triste, está decepcionada, saiu da igreja, mas ele não persegue. Ele não abandonou a fé, ele está fraco. O que abandona, o que apostata da fé, se torna automaticamente um perseguidor, um escarnecedor, que é uma característica dos nossos dias, a apostasia dos últimos dias. E por fim, mais uma característica dos últimos dias é a instabilidade. E quando ouvides de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Ou seja, instabilidade internacional, seja geográfica, de tremores de terra, social, de doenças, diplomáticas, de guerras e rumores de guerras. Isso está se espalhando, se alastrando pelo mundo todo, marcando os últimos dias que estamos vivendo. A instabilidade, as mudanças de governo, de políticas diplomáticas, sabe? A instabilidade na saúde mundial, tudo isso causando perplexidade, insegurança. O que nós, como crentes, devemos fazer diante de tamanha instabilidade? Fortaleça-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortaleça-se na palavra. Esconda-se na palavra, na unção do Espírito Santo, para que a instabilidade do mundo não venha causar instabilidade na sua fé. O arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja será o próximo evento mundial provocado por Deus. Será a retirada dos salvos, olha, a retirada dos salvos da face da terra, diante da maior angústia que virá sobre a terra. E será o tempo de glorificação dos remidos. O arrebatamento, irmãos, será a retirada dos crentes da terra, a retirada da igreja. Os crentes serão atraídos, serão levados. A palavra arrebatamento também significa raptados, tomados de maneira imediata, de maneira rápida. A igreja vai desaparecer da terra. Isso está escrito na palavra de Deus. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Né? A igreja será tomada e nós vamos encontrar no livro de Apocalipse a descrição desse arrebatamento, que será imediatamente. Está aqui em 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos. No grego, quer dizer, num átomo. Num lapso de luz, sabe? Quando você pisca o olho assim, ó, pronto. O arrebatamento vai acontecer nessa velocidade. Pisca o olho aí, vai, pisca assim, ó. Pronto. O arrebatamento vai ser nessa velocidade. E isso tem que nos falar, isso tem que nos exortar. Não vai dar tempo reconciliar, não vai dar tempo voltar para a igreja, não vai dar tempo procurar o pastor para remediar alguma situação. O que tem que ser feito? Viver esperando a volta de Jesus. Qual vai ser o método da volta de Jesus? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52 também. Quer dizer, no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão. Nós nos uniremos a eles nos ares e voaremos ao encontro do Senhor que está nos ares, né? Olha como diz aqui 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que ressuscitaram.
nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O arrebatamento acontecerá de repente. Estamos vivendo a iminência do arrebatamento. A qualquer momento, a igreja desaparecerá num abrir e fechar de olhos, num instante, né? E depois do arrebatamento, amados, vai começar um período na terra chamado de a grande tribulação. Após a igreja sair da terra, o homem do pecado se manifestará, o destruidor, o anticristo. Primeiro ele vai pregar a paz, aqui. Ele vai pregar a paz. Daniel 9:27. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Deixa eu lhe explicar isso aqui. Que ele vai fazer uma aliança por uma semana. As semanas são 7 dias, mas na linguagem do profeta são 7 anos. Ou seja, ele vai fazer uma aliança de 7 anos com as nações. Inclusive, Israel estará dentro dessa aliança. Ele vai fazer essa aliança para a reconstrução do templo, para a restauração do culto de Israel ao Deus Todo-Poderoso. Jerusalém será restaurada aos seus verdadeiros donos, que é Israel. E isso trará paz ao Oriente Médio, isso trará paz aos blocos políticos nacionais do mundo todo, uma falsa paz. Uma paz que será estabelecida em toda a terra com alianças militares que ele fará com as mais poderosas nações da terra. Só que ele quebrará a aliança. Na metade da semana, com 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício. Olha, vai quebrar a aliança com Israel. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Meus amados, ele vai quebrar a aliança com Israel e mais uma vez o templo de Jerusalém será profanado. Mais uma vez Jerusalém será profanada. Nós precisamos nos lembrar do que aconteceu no cativeiro da Babilônia, como os babilônicos invadiram, destruíram, envergonharam a sorte de Israel e de Jerusalém. Acontecerá novamente de uma forma muito mais dolorosa sobre Jerusalém, sobre Israel, nas mãos do anticristo. E mundialmente ele vai estabelecer uma marca. Ele vai estabelecer um símbolo da sua própria religião ligada ao seu próprio governo. E quem receber essa marca, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o símbolo, o nome da besta ou o número do seu nome. É o número que significa o nome, é um nome da besta. E essa marca vai ser colocada nas pessoas, na mão direita e na testa, para que possam comprar, vender, se locomover. Vai ser um sinal internacional que vai governar o mundo todo. E isso, irmãos, presta bem atenção, isso não vai vir como algo ruim. Isso não vai ser apresentado às nações como uma perseguição. Não, esse sinal será a extinção das barreiras internacionais. Você não vai mais precisar de um visto para entrar nos Estados Unidos. Você não vai mais precisar de um visto para entrar na Europa e visitar todos os países. Você não vai mais precisar de moeda, dólar, euro, marco, real, não. Você terá uma marca, um código que te servirá como visto internacional, cidadania internacional. Você pode imaginar um negócio desse? As barreiras econômicas sendo tiradas e você vai poder fazer negócios com o mundo todo, vai poder viajar, vai poder conhecer com a marca da besta. Será um paraíso criado na terra, só que para receber esta marca, você terá que negar todo tipo de religião. Porque eles vão dizer, eles vão espalhar, e isso já está acontecendo nas faculdades, isso já está acontecendo no meio político, isso já está acontecendo no meio artístico, dizendo que a religião atrapalha. A religião é um estorvo.
A religião só causa guerras, só causa divisões. Eles vão dizer isso. Veja os católicos contra os protestantes. Veja entre os protestantes quanta divisão, sabe? Então eles vão abolir toda religiosidade. Eu estou dizendo toda. Toda. Não vai sobrar candomblé, não vai sobrar macumba. Não. Você vai ter que aceitar a religião do anticristo como a principal devoção e religião. Aí você recebe a marca da besta. Porque, irmãos, só a marca na pele não te salva, não te condena. Como a circuncisão não salva. Assim também a marca do anticristo, só colocar na pele, na testa, não condena. Mas a renúncia de Cristo e da fé para receber a marca é um ato de apostasia, de rebeldia. Quem receber a marca da besta, está escrito no livro de Apocalipse, não terá mais oportunidade de salvação. Né? Ele fará guerra, veja bem, há duas grandes guerras no livro de Apocalipse que muitas vezes são confundidas. A primeira é Armagedon, a primeira grande batalha do anticristo e do falso profeta contra os que estiverem sobre a terra servindo ao Senhor, está em Apocalipse 16, 19 e 20. Nessa batalha, Jesus virá mundialmente, porque o arrebatamento será apenas para a igreja. O arrebatamento será invisível para o mundo. Será invisível. E o anticristo vai abafar a notícia do arrebatamento com essa paz, essa prosperidade e essa liberdade que vai causar ao mundo todo. Vai ser abafada a notícia do arrebatamento, né? Mas com o Armagedon, que é a perseguição do anticristo, a perseguição do falso profeta contra os que ficarem na terra, judeus, crentes, aqueles que não receberem a marca da besta, serão perseguidos mortalmente. E no auge do Armagedon, no auge da perseguição, quando Israel está para ser destruída, Jesus romperá os céus e virá com a noiva, virá com os santos, virá com os anjos para resgatar Israel dessa tentação que há de vir sobre toda a face da terra. Ele vai estabelecer o reino milenial sobre a terra. E olha, a segunda batalha se chama Gog e Magog. Essa segunda e última batalha, dessa vez será o fim de Satanás. A primeira batalha, olha, nessa batalha de Armagedon, ele vai triunfar sobre o anticristo e o falso profeta. Serão os inauguradores do inferno. Eles serão lançados no inferno, eles vão inaugurar o inferno, o anticristo e o falso profeta. Já em Gog e Magog, a batalha será contra Satanás e será o fim de Satanás e de todos os seus demônios. No fim da batalha de Gog e Magog, Satanás e seus demônios são lançados no fogo eterno. Foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, que é lago, viu, irmãos? Lago de fogo. Então, lá já está o anticristo e o falso profeta, e Satanás e seus demônios também serão lançados no fogo eterno. Não é para reinar. Satanás não reina no inferno. Satanás sofre muito mais do que qualquer pessoa. Ele vai sofrer. Haverá gritos, clamor, ranger de dentes. Não haverá ninguém reinando no inferno, a não ser a ira e o juízo de Deus por toda a eternidade. Mas o fim da história não termina. O fim da história profética, bíblica, não termina no inferno. O fim da história, ou a consumação do propósito, está na volta triunfal de Jesus. Finalmente, o Cristo de Deus triunfará definitivamente sobre tudo que maculava a humanidade e a criação. O pecado será derrotado, a morte será extirpada, mas antes virá o juízo final. Será estabelecido o trono branco, o trono do juízo, para ser julgado todos os homens que não aceitaram a mensagem do Evangelho.
todos aqueles que rejeitaram o evangelho de Cristo serão finalmente julgados e condenados eternamente. E aí, após o juízo final, será restaurado novos céus e nova terra. Ao final de toda a história bíblica, vamos encontrar novos céus e nova terra criados pelo Senhor. Particularmente, entendo que a base bíblica é suficiente para que não haja qualquer dúvida de que, na verdade, ocorrerá uma renovação. Não é uma criação de uma nova terra, mas uma renovação. Por exemplo, se considerarmos o texto citado acima em Apocalipse 21:1, o termo grego utilizado para descrever o novo céu e a nova terra expressa uma ideia de um novo mundo e não de um outro mundo. O mesmo termo também é utilizado em 2 Pedro 3:13. Trata-se do grego kainos, que significa algo novo em qualidade. Em qualidade. Se fosse algo novo em origem, ou seja, sem qualquer base prévia, o termo grego deveria ser neos, um novo céu. Não, mas é kainos, que significa novo em propósito, novo em qualidade, uma renovação de novos céus e nova terra. Algumas pessoas perguntam, pastor, nós vamos morar aonde? Nós vamos morar em todo o universo. A glória celestial de Jerusalém descerá. A terra e o céu serão a mesma grei, a mesma glória, a mesma majestade de Deus encherá todo o universo. Será algo inexplicável. A mente humana não alcança o que Deus tem preparado para esse fim triunfal da igreja do Senhor Jesus. Queridos, parabéns por você ter assistido essas 10 aulas. Parabéns, que Deus te abençoe, fortaleça a sua fé. E eu quero já anunciar a nossa próxima revista, que será sobre Atos dos Apóstolos, origem, organização e expansão da igreja primitiva. Não perca, seja um aluno da Escola Bíblica Pão da Vida, fiel, leal, sempre presente. Adquira a sua nova revista e vamos juntos no nosso próximo trimestre. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.